Bom dia, nono ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia, continuando a nossa reflexão a respeito do bem, da bondade, da maldade. Como vimos na aula passada, né, essa disposição em ajudar ou não as pessoas, conhecida como bondade ou maldade, é algo difícil de ser praticado em relação a outras pessoas, já que buscar o bem para si é algo natural para nós. Então, isso acaba sendo algo natural a cada indivíduo. Mas em relação a buscar essa bondade, a praticar essa bondade com o outro, aí já se torna um pouco mais difícil. Justamente porque não conseguimos, muitas vezes, nos colocar no lugar do outro. E é justamente esse o tema que nós vamos estudar hoje, na aula de hoje. Como seria estar no lugar do outro? Então, esse é o tema da nossa aula e está na página 16. Vamos utilizar também a página 17 e início da página 18. Então, vocês já podem aí abrir o livro de vocês para acompanhar aqui comigo no livro didático. Então, você já se questionou quais seriam as causas da bondade entre as pessoas? O que levaria as pessoas a exercer, a praticar essa bondade em relação ao outro? Você já se questionou a respeito disso? Então, não é fácil chegar a uma resposta para essa questão definitiva, mas podemos ao menos levantar algumas hipóteses. Entre elas, destacamos duas capacidades atribuídas aos seres humanos. É a capacidade de reconhecer a humanidade do outro e também de colocar-se no lugar do outro. Então, essas são duas capacidades que nós, seres humanos, possuímos, embora muitas vezes algumas pessoas não consigam praticar, não consigam exercer essa capacidade. Mas é algo que nós temos por ser seres humanos. Reconhecer a humanidade do outro, que é estendendo a ele a preocupação e o cuidado que se tem para consigo. Então, essa capacidade em reconhecer essa humanidade no outro é o reconhecimento, abre aspas, porque esse texto não é meu, é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Então, dentro dessa capacidade, se torna extremamente importante que nós tenhamos, na verdade, esse exercício em reconhecer que existem pessoas, culturas diferentes da nossa, que pensam diferente de nós e que agem da sua própria maneira. Então, o primeiro passo para que a gente reconheça a humanidade no outro é também reconhecer as singularidades do outro, as diferenças. Saber que o outro ele é diferente de mim e aceitar e respeitar. Então, reconhecer a alteridade. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante, onde todas e todos possam expressar-se. Fecha aspas. Então, para que essa sociedade seja formada aí uma sociedade justa, é preciso que a gente tenha esse pensamento de respeitar a diferença do outro e também que a gente possa mas que a gente possa respeitar a expressão do outro, a forma que ele vai se expressar. Expressar, na verdade, de forma igualmente, respeitando o posicionamento daquela pessoa. Isso tudo são alguns pontos importantes para que a gente consiga, dessa forma,
reconhecer essa humanidade. E também colocar-se no lugar do outro. Essa talvez seja aí a mais difícil. Porque reconhecer, colocar-se, na verdade, no lugar do outro, na verdade, para tentar entender os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos e necessidades. Então, esse é o principal intuito quando a gente tenta colocar-se no lugar do outro. Todas esses exercícios, essas duas capacidades, nos leva a um outro ponto. São capacidades que constituem a empatia. E podemos agir com bondade, proporcionando o bem que os outros esperam e evitando ou diminuindo os males que eles sofrem. Então, essa empatia ou alteridade é o reconhecimento da diferença, tanto no significado linguístico comum, quanto no significado filosófico, pois é o que é, por essência e definição, diferente. Então, essa empatia é o exercício que a gente precisa fazer, utilizando essas duas capacidades de reconhecer essa humanidade e também de colocar-se no lugar daquela pessoa, para tentar, de alguma forma, entender o que aquela pessoa passa, o sofrimento, enfim, o que leva aquela pessoa a praticar certas ações. Então, a gente só consegue entender o outro se a gente exercer aí esse sentimento de empatia com o outro. Então, a gente precisa entender. Primeiro de tudo, a gente precisa entender. E, para isso, a gente precisa se colocar no lugar dela. Então, ter empatia é buscar colocar-se mental e efetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa. Apesar de pensar de acordo com as ideias delas, sentir o efeito das emoções que a envolvem. Isso não significa que devemos nos tornar iguais a essa pessoa, abandonando os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Trata-se apenas de pensar e julgar por um momento como se estivéssemos no lugar dela, experimentando as suas alegrias e dificuldades, a fim de tentarmos entendê-la. Então, o intuito dessa empatia, de se colocar no lugar dessa pessoa, é justamente para que a gente consiga entendê-la. Isso não significa, como o próprio texto coloca, que a gente vai passar a pensar como essa pessoa, igual a essa pessoa, agir igual a essa pessoa. Não, o intuito é só fazer com que a gente entenda, porque a gente só consegue efetivamente entender uma pessoa se a gente se coloca na pele dela, dentro da realidade dela e vivenciar aquilo que ela vivencia. Pensar da forma que ela pensa é o melhor, na verdade, caminho para que a gente consiga entendê-la. Pelo menos nesse momento em que a gente precisa chegar aí a entender o que ela passa. Então, todos esses caminhos aí é justamente nesse intuito de chegar, de promover essa empatia com essa pessoa. Algo difícil, porque muitas vezes a gente não consegue exercer, praticar, na verdade, esse sentimento de empatia, porque a gente sabe que vivemos em uma sociedade muitas vezes em que nos coloca de forma muito individual, nos induz a ser muito individualista e muitas vezes a gente não consegue exercer essa empatia. Então, é algo extremamente difícil, mas importante para que a gente entenda o outro de fato. Então, passando aqui a página, o sentimento de empatia ele pode surgir entre pessoas muito diferentes umas das outras, pois elas sempre terão certas características em comum. Todas partilham da condição humana, que envolve as capacidades de sofrer e sentir dor,
assim como a tendência de buscar algum tipo de satisfação ou felicidade para si. Então, essas características que nós temos em comum, que, na verdade, essa condição humana em que partilhamos, é algo que nos aproxima. Então, mesmo que nós pensamos diferentes, que agimos diferentes, ou então vivemos em espaços diferentes, mas essa capacidade de sofrer, de sentir dor, são coisas que nos unem. Então, são coisas que nos fazem, mesmo estando em uma realidade totalmente diferente da nossa, exercer a empatia com essa outra pessoa. Então, apesar disso, nem sempre presenciamos ou vivenciamos a empatia, porque, como eu falei para vocês, é algo extremamente difícil e que a maioria das pessoas não consegue exercer. Então, muitas vezes nos deparamos com situações que a insensibilidade de uns acaba causando ou ampliando o sofrimento de outros. Isso pode ocorrer por meio de atitudes maldosas, mas também pela imposição dos próprios pontos de vista dos outros. Com certeza, todos nós já presenciamos algum tipo de atitude em que, de forma nenhuma, essa pessoa conseguiu promover essa empatia com o outro. Então, algum tipo de atitude onde a pessoa ela tem essas atitudes maldosas, ou então ela humilhou a outra pessoa, enfim, são exemplos que ocorrem cotidianamente, que eu acredito que a maioria de nós já tenha presenciado algum. Então, muitas vezes, dentro do nosso próprio círculo de amizade, a gente quer, de alguma forma, ajudar o outro. Então, promover esse exercício de empatia, colocar-se no lugar da outra pessoa. Só que a gente muitas vezes não consegue. Aqui dá o exemplo de quando a gente vai dar um conselho, uma opinião em relação a algum acontecimento na vida do outro, a gente tende a colocar a nossa forma de pensar naquele conselho e espera que essa pessoa siga esse conselho a todo custo. E isso não é promover empatia, porque a empatia, como eu coloquei, o ponto principal dela é colocar-se no lugar daquela pessoa. E como a gente vai se colocar no lugar dela, impondo aquilo que nós estamos pensando. Então, muitas vezes a gente tem a intenção de ajudar, mas a gente não consegue, porque a gente não consegue se colocar no lugar dessa pessoa. Então, isso não é promover a empatia com o outro. Então, mesmo que a intenção seja boa, a gente acaba não conseguindo exercer essa empatia com essa outra pessoa. Então, na página 17, uma atividade em que vai promover aí uma reflexão a respeito da empatia. Primeiro, já no texto, já traz algumas perguntas para vocês iniciarem essa reflexão. Será que é possível, de fato, promover essa empatia com o outro, apesar de todas essas dificuldades, todos esses exemplos aí que a gente vê a todo momento nas redes sociais, nas mídias, enfim, em que essas pessoas não conseguem exercer essa empatia? Será que é possível? E também, como saber se estamos nos aproximando da empatia? Como saber se a gente estamos, de fato, exercendo essa empatia com o outro? Então, são perguntas para nos fazer refletir a respeito desse conteúdo. E a atividade vai dar continuidade a essa reflexão. Aí, da questão 1 à questão 4. Então, passando a página, na página 18, vai trazer aqui um exemplo de empatia. Um exemplo, talvez, que tenha se tornado aí bem comum nos dias de hoje, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, esse cenário aí totalmente atípico, é o voluntariado. Então, o voluntariado
Os voluntários, eles são aqueles indivíduos que praticam, exercem algum tipo de ação em relação ao outro sem que ele seja remunerado para isso. É algo totalmente voluntário dele. Então, esse voluntariado é um exemplo dessa empatia que muitas pessoas têm em relação ao outro sem que tenha nada em troca. Então, devido a esses últimos acontecimentos, a pandemia, muitas pessoas, infelizmente, precisam, na verdade, já precisam e precisaram ainda mais da nossa ajuda, da nossa empatia. Então, por exemplo, algumas pessoas perderam seus empregos, não conseguem manter as suas famílias, outras não conseguem estudar, enfim. São situações que as pessoas estão passando e que muitas vezes despertaram essa empatia no outro. Então, a gente já viu, acredito que vocês também já tenham visto, exemplos de atitudes dessas pessoas, desses voluntários, em relação a essas pessoas, em levar a cesta básica, um auxílio a essas pessoas. Então, nesse momento se tornou ainda mais frequente esse exercício de empatia. Mas também existe aquele trabalho voluntário, esse seria, na verdade, um trabalho voluntário momentâneo que acontece nesses casos de emergências, mas também existe aquele caso de um voluntariado cotidiano que acontece de forma contínua. Então, a gente também já viu exemplos de ONGs, que ajudam pessoas, animais, que fazem esse trabalho cotidianamente, todos os dias, dia após dia, independente se está existindo aí essa pandemia ou não. Então, antes disso, eles já praticavam esse exercício de empatia e ajudavam essas pessoas. Eles conseguiram se colocar no lugar dessas pessoas e ajudá-las. Tentar mudar um pouco a sua realidade, porque não adianta apenas se colocar no lugar daquela pessoa. Eu entendo que essa pessoa, ela sofre, ela passa por dificuldades, porque ela age dessa forma, ok, eu entendi, ótimo, é o primeiro passo. Mas a gente também precisa tentar, de alguma forma, mudar essa realidade. A gente não pode, na verdade, ficar apenas no entender a pessoa. A gente precisa também agir e tentar mudar a realidade dessa pessoa. Então, seria aí um segundo passo. Então, esses voluntários são exemplo dessas pessoas que usaram da sua empatia para mudar a vida de uma pessoa e tentar ajudar e transformar a realidade dela. Eu quero que vocês, além dessa atividade que eu passei para vocês na página 17, eu quero que vocês me tragam um exemplo de algum tipo de organização, de ONG, até mesmo de pessoas individuais que fizeram ou fazem algum tipo de trabalho que promova essa empatia com o outro, ou seja, que ajude o outro, que consiga colocar-se no lugar do outro. Pode ser em relação a seres humanos, animais, enfim. Fica a critério de cada um de vocês. Tragam um exemplo, façam um pequeno texto explicando o trabalho dessa instituição, dessas pessoas, dessas ONGs, e o porquê vocês acham que essas pessoas, elas promoveram esse exercício de empatia com o outro, tá certo? É um textozinho pequeno, rápido, não precisa ser muito extenso. Só explicando quem é, ou o que é, e o que fazem, e por que vocês acham que ela promove essa empatia com o outro, tá certo? Então, por hoje a gente vai terminar a aula aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que vocês também reflitam a respeito desse exercício de empatia, tenham essa empatia com o outro, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, de dificuldades, enfim. Então, eu coloquei aqui para terminar nossa aula uma frase do Paulo Freire, que é:
na prática, abre aspas, é na prática de experimentarmos as diferenças existentes que nos descobrimos como eus e tus. A rigor, é sempre o outro, enquanto tu, que me constitui como eu, na medida em que eu, como tudo outro, eu continuo como eu. Então, aí é uma prática de entender as diferenças, entender o eu e também entender o tu. Então, só para a gente fechar essa aula, até a próxima aula, dando continuidade a essas reflexões a respeito do bem, da bondade, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat. Como sempre, eu estou lá para responder a essas dúvidas, explicar também melhor a atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar lá, tá certo? Então, até a próxima aula e fiquem todos bem. Tenham um bom dia.